Eu digo sempre, é a mesma Bíblia da Igreja Católica. A Bíblia evangélica, ela está toda dentro da Bíblia Católica. A Bíblia evangélica tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, e todos esses livros que tem na Bíblia evangélica, tem na Bíblia Católica. A única diferença é que a Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais. Então, tudo que está dentro da Bíblia evangélica, está dentro da Bíblia Católica. E eu vou falar aqui hoje sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo. Se você não acredita na Bíblia, você não deveria acreditar na história geral. Porque a Bíblia foi escrita, no Novo Testamento, a partir do ano 30, 40, 50, 60. A história geral tem fatos que aconteceu 400 anos antes de Cristo. Alexandre o grande conquistador que nós estudamos na escola. Sócrates, Platão, todos eles viveram antes de Cristo, 300, 400 anos. E nós cremos na história geral. Você não deveria crer na história. Ou, aliás, você não sabe nem onde você está. Porque hoje nós estamos no ano 2019 depois de Cristo. Se você não acredita na Bíblia, você não acredita em Cristo. Se você não acredita em Cristo, você não está no ano 2019. Você está em qualquer ano, menos 2019. Porque o 2019 é depois de Cristo. Você acha que a humanidade iria estar falando sobre Cristo se Cristo não tivesse existido? E você tem em todos os países pessoas cristãs. Em todos os países. Até nos países onde são proibidos. E eles têm sido mortos. Então, Cristo é uma realidade. Cristo é uma realidade. Aleluia! Glória a Deus! Se eu fosse você, eu me preocuparia um pouco em saber o que a Bíblia fala sobre Cristo, sobre salvação. Porque a Bíblia é como a Constituição. Se você é um cidadão brasileiro e não conhece a Constituição, o problema é seu. Se você cometer algum ato ilícito, você vai ser julgado pela Constituição, conhecendo ou não, sabendo ou não. E com Deus é a mesma coisa. Nós todos vamos ser julgados um dia pela sua palavra. Vou discorrer aqui sobre Jesus esta noite e você vai ver. E um dia todos nós vamos prestar conta a Ele, conhecendo ou não. O problema é seu. Você é brasileiro? Deveria conhecer as leis brasileiras, a Constituição. E se você é um ser humano, você deveria conhecer o seu Criador. Mas a minha oração essa noite é que Jesus possa se revelar a você que ainda não teve um encontro com Ele. Que essa noite você possa sentir a sua presença e que Ele possa falar contigo. Mas antes de eu pregar, eu queria que você que foi convidado por um amigo, que te abordou e falou, olha, eu vou estar orando por você, eu queria que você ficasse de pé, você que está nos visitando aqui, até porque eu quero fazer uma oração também por esse propósito, que esse seu amigo orou por você. Eu queria que você ficasse de pé. Você que está hoje aqui nos visitando, você que não é evangélico, fique de pé. Por favor, não se constranja, nós temos aqui o maior prazer em receber aqui os nossos amigos visitantes. Tem mais alguém? Pode ficar de pé. Eu quero orar por você, concordar com a sua vitória, com a sua bênção, porque nós cremos que Jesus, Ele tem poder. E Ele falou na sua palavra, se creres, tudo é possível ao que crer. Se você crer, você pode sair daqui hoje com o seu milagre, com a sua bênção. Tem mais alguém? Fique de pé, quero orar por você. Não tem mais ninguém? A igreja estende a mão sobre essas pessoas. Pai querido, aqui estão, Senhor, essas pessoas que foram convidadas e que pessoas estão orando por elas, por um problema. Nós não sabemos o que é, mas Tu sabes, pois Tu sabes todas as coisas. Nós queremos pedir, Senhor, e concordar
com a vitória delas, com o milagre delas. Ó Senhor, na área financeira, numa porta de emprego, ou numa questão familiar, ou, Pai querido, num relacionamento que está se degradando, ou numa enfermidade, nós declaramos a Tua bênção, o Teu milagre, e declaramos, Senhor, vitória para essas vidas, que eles possam sair daqui hoje, ó Deus, com o Seu milagre, com a Sua bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Pode estar sentado. O meu desejo é que vocês saiam daqui hoje tendo um encontro com Cristo, e que você saiba que o desejo dele é se relacionar conosco, com você, para que você tenha realmente uma verdadeira vida feliz e alegre. Porque a verdadeira felicidade está em ter Jesus como Senhor e Salvador. Se você veio aqui com o coração aberto, pode ter certeza que Deus vai falar com você. A Bíblia fala em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você tiver sede de conhecer a Deus, pode ter certeza, Ele vai se revelar a você. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a revelação de Deus em nossas vidas. Abra sua vida no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos falar sobre um homem que estava sedento em se relacionar com Deus. Atos, capítulo 10. E eu quero que você hoje, esta noite, não se constranja com o que eu vou falar, porque às vezes as verdades nos machucam, mas eu quero que você entenda que tudo que eu falar aqui é com muito amor e para esclarecimento da sua alma, do seu coração, da sua vida. Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar a história de um homem muito importante, muito interessante. Diz assim: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Você pode repetir comigo essa frase? Ele te dirá o que deves fazer. Eu quero começar destacando sobre esse texto as qualidades desse homem, qualidades que nos chamam a atenção. Olha o que a Bíblia diz que ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo, quer dizer, de contínuo, é praticamente todo dia, diariamente, ele orava a Deus. Queridos, nós estamos praticamente diante de um homem que qualquer um diria que seria um exemplo de vida, até para qualquer cristão. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele dava muitas esmolas, ele orava continuamente a Deus. E outra, viu até um anjo no nosso meio e assim, ó, já tem muita história para contar. Ia ser um grande pregador, apesar dele ser romano, e como nós sabemos, os romanos, eles adoravam a muitos deuses. Se você botar no Google lá, deuses romanos, não dá para você ver tudo, é muita coisa. É Apolo, é Diana, mas tem um montão de deuses. Os romanos adoravam a muitos deuses, mas ele não. Ele era diferente, ele realmente ouviu falar do Deus dos judeus, que era um Deus só, um Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. E nós cremos nesse Deus, um Deus que criou os céus, a terra, e
fez todas as coisas, que nos fez a sua imagem e semelhança. É o Deus que a Bíblia Sagrada fala. Nós cremos nesse Deus. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar sobre esse assunto, que eu vejo como um grande empecilho. Eu vejo como uma estratégia de Satanás para afastar o homem de Deus. Você sabe que em toda a humanidade sempre o homem procurou se aproximar de Deus, de adorar um Deus. E o diabo sempre colocou diversos deuses para distrair, para tirar o foco do verdadeiro Deus. Essa é a estratégia de Satanás. Até hoje ele usa isso. Queridos, nós temos no Brasil um santo para todo dia. Para cada dia do ano tem um santo. O diabo ele procura distrair, desfocar de Jesus. E os romanos adoravam diversos deuses. Quando você tem muita opção, você se distrai e acaba. E é interessante que o primeiro mandamento que Deus deixou, o primeiro mandamento, qual é? Todo mundo sabe. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e não terás outros deuses diante de mim. Essa foi sempre a primeira preocupação de Deus. Vocês não vão adorar a outros deuses, vocês não vão se dirigir a outros deuses. Eu sou Deus. Mas o diabo está sempre procurando. E, infelizmente, o homem sempre arruma um jeito de dividir o seu coração com Deus. O homem sempre arruma um jeito de ter alguma coisa visível para que ele possa ter fé. E a fé não é para você ver. Jesus falou, você tem que crer para ver e não ver para crer. Então o ser humano ele procura sempre algum ponto de contato para que ele possa realmente ter fé. E a Bíblia fala isso. 1 Timóteo, a Bíblia fala que é Jesus. Porque infelizmente tem gente tirando o foco de Jesus. Mas 1 Timóteo 2,5 fala assim, ó, porque há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Palavra de Deus. Bíblia. 1 Timóteo, se você quiser, você pode anotar e depois conferir. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, há um só Deus, e um só mediador, quer dizer, só existe uma pessoa que está entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Esse é o único mediador que a Bíblia fala. Eu vou falar aqui mais diversos versículos que falam sobre isso. Mas voltando aqui ao texto, eu posso dizer com certeza que Cornélio estava buscando o verdadeiro Deus, aquele que criou todas as coisas. Ele não estava buscando os deuses dos seus conterrâneos, não, os deuses dos romanos. Ele estava buscando o Deus certo, porque ele se dirigia a Deus, ele estava se dirigindo a Deus. Agora existe aqui um problema, é que esse Deus criou uma maneira, uma forma, ou um modo, como nós costumamos dizer, um caminho para se chegar a Ele. Deus é Criador, Ele faz da forma dele. Na sua casa você age do jeito que você quer, as normas é você que dá na sua casa, ou a sua mulher, né? Mas é você que cria. Eu já fui em casa de um amigo, eu tinha que entrar sem sapato, tinha que tirar um sapato para entrar na casa dele. A norma dele, ele criou a casa dele. E Deus criou também um caminho, uma forma. Esse caminho para chegar é Jesus Cristo, e Ele fala isso. Queridos, a Bíblia é explícita, é explicativa. A gente é que não quer se aprofundar. Porque Jesus fala isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, olha, não é nem vai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para Deus a não ser por Jesus. É Ele que diz. É Ele que diz. É Ele que fala isso.
Agora vejam o discurso de Pedro, depois de Pedro curar um paralítico, em Atos capítulo 10. Olha o discurso que Pedro faz. Porque os sacerdotes da época de Jesus, eles estavam incomodados com Jesus, porque Jesus veio trazer não uma religião, mas uma nova salvação, um novo caminho. E os judeus não gostaram. E Pedro foi inquirido depois de curar um paralítico. Aí olha o que Pedro fala: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro aqui está falando com seus conterrâneos que Jesus, que eles mataram, foi quem curou aquele homem, e que ele, Jesus, foi enviado por Deus para nos salvar. E o que é salvação? A salvação somente através de Jesus. Mas você pode me perguntar: pastor, o que é salvação? O que é isso? Salvo de quem? Eu não estou em perigo, não estou morrendo afogado. Por que eu preciso ser salvo? Por que você precisa ser salvo? Você está em perigo? Está perdido? Mas a Bíblia diz que nós temos que ser salvos. Aí a Bíblia diz que todos nós pecamos e por isso nós fomos afastados de Deus. Todos nós pecamos e por isso nós fomos afastados de Deus. E o apóstolo Paulo explica isso em Romanos 5,12, para você que está anotando. Romanos 5,12. Olha o que Paulo fala: portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A prova de que nós somos pecadores é que nós morremos. Porque quando Deus criou o homem e colocou no jardim, não era para o homem morrer. O homem só morreu porque desobedeceu a ordem de Deus. O que Deus falou quando colocou o homem lá? Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Então nós herdamos de Adão a morte. Aí agora que entra a salvação. Nós somos salvos da condenação eterna, ou seja, da morte eterna. Porque o nosso destino, por causa de Adão, é a morte eterna, ou seja, a separação de Deus. E a Bíblia também fala que a separação de Deus é um lago de fogo e enxofre, ou mais conhecido como o inferno. Eu já falei outro dia eu estava pregando, eu falei: olha, eu queria até que isso não existisse. Eu queria, sabe por quê? A mãe do meu pai morreu com ele bebê, era espírita. O pai do meu pai morreu com 51 anos de cirrose, também era espírita. Eu queria que não fosse isso aqui, da forma que é, literal. Mas a Bíblia está dizendo. Então nós fomos condenados por causa do pecado de Adão a uma morte eterna, separação de Deus. Aí entra em cena Jesus. Aí a Bíblia fala em Romanos 5,17, a Paulo também fala: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela ofensa de um, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Deu para entender? Nós fomos condenados por causa do pecado de Adão, mas somos livres e salvos por causa da obediência de Jesus. Por causa da obediência de Jesus, nós podemos ser feitos justos. E a salvação vem através de reconhecermos que nós somos pecadores
e que Jesus foi enviado por Deus justamente para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Você está entendendo? Está entendendo? Agora isso é maravilhoso, isso fica nítido quando nós comparamos Cornélio, que era um homem piedoso, que orava, que era fiel, quando a gente compara com o ladrão da cruz. Cornélio, um homem decente, honesto, que fazia o bem, que orava, que ajudava o seu próximo. Deus fala para ele, você leu comigo, ainda te falta uma coisa. Ele te dirá, vai lá, chama Pedro, que ele te dirá o que você tem que fazer para ser salvo. E ele manda homens à casa de Pedro para ele dizer o que fazer, e Pedro vai lá e fala que eles precisam receber Jesus. Nós vamos ler no final. Agora preste atenção na crucificação de Jesus, como se dá? Em Lucas capítulo 23, versículo 35, livro de Lucas capítulo 23, versículo 35 diz assim: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se tu é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas ele reconhece, ele é um pecador, né? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconhece que Jesus é Deus, é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui está o mistério da salvação. Para Cornélio, que era um homem piedoso, um homem justo, um homem honesto, um homem trabalhador, um homem direito, ele busca a Deus, ele tem sede de Deus, ele quer conhecer a Deus, ele quer ser salvo, e Deus manda um anjo, viu tanto assim, por isso que eu falei para você no início, se você buscar Deus de todo o coração, Deus vai se revelar a você. Deus vai achar uma forma de se revelar a você, através de um milagre, através de uma bênção, através de uma resposta. Deus vai se revelar a você. E Deus chega para ele, manda um anjo ir lá falar com ele. Vai lá, manda ele lá na casa de Pedro. Pedro vai dizer o que ele tem que fazer. Deus não falou: ah, você é um cara bacana, você é um cara honesto, você é um cara direito, você é um cara cumpridor dos seus deveres, você já está salvo. Tem uma forma, tem um caminho, tem um jeito. Sendo um homem íntegro, honesto, direito. É aí por isso que muita gente diz, por isso que o povo pira, né? E aí vai um bandido, um ladrão, que está na cruz, um safado, né? Com a folha corrida. Aí ele fala para Jesus, fala para o outro, né? Rapaz, pô, nós estamos certos, nós estamos aqui porque nós ficamos besteira, nós erramos, mas este nada fez. Aí fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o que Jesus fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus diz para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí você diz: isso não é justo, isso não é certo, isso não é direito. Como é que pode? Uma pessoa de bem, honesto, trabalhador, não vai para o céu. Se não tivesse no encontro, não iria. Aí um bandido, com a folha corrida dessa, Jesus fala para ele: não, tu vai estar comigo no paraíso.
Você entende isso? Por isso que Paulo fala em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Salvo pela graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Você não merecia, você não merece, mas eu te dou. Eu vou te salvar. Você não vai, mas eu vou te salvar. Graça, dom, dádiva. Estou te dando de graça, não é pelas obras. Aquele assassino, aquele bandido recebeu a salvação porque ele descobriu e desvendou esse mistério. Eu creio que ele é o Cristo. Eu creio que eu sou pecador, que eu mereço estar aqui, por isso eu estou aqui. E ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele reconheceu. Ele fala: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O outro não creu, mas ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que a salvação é pela graça de Deus, não é pelo merecimento. Você pode ser muito bonzinho, meu irmão. Minha irmã, minha amiga, você pode ser muito boazinha, pode ser honesta, direitinha. E o Senhor, você também é um trabalhador, ajuda os outros, mas não é por isso, não é por merecimento. Por isso que algumas pessoas não entendem quando alguém com um passado terrível aceita Jesus e muda de vida. Ele não entende. Agora é crente, agora está na igreja. Você já ouviu isso, né? Agora pronto, agora está na igreja, agora é crente. Mas porque ele encontrou Jesus, Jesus mudou a vida dele e ele mudou o seu passado. Ele está no seu passado. E Jesus veio justamente para isso, para mudar o seu futuro, independente do seu passado. Ele quer mudar o seu futuro, independente do seu passado. Ele mudou. Eu te garanto que se aquele bandido não morresse, ele morreu o quê? Fez, tem que pagar. A gente vai ver isso já já. Mas se ele não morresse, ele ia mudar de vida, pode ter certeza. Porque nas igrejas evangélicas tem um montão de bandido. Principalmente lá no Rio de Janeiro. Traficante. Tem um bocado deles que se converte, muda, transforma. É outra pessoa, é outra criatura. Então, se ele não tivesse morrido, ele teria uma vida diferente. Ele me entende uma coisa: nós classificamos os erros das pessoas. Nós classificamos, nós damos a nossa classificação. Quer dizer, nós julgamos por uma escala que cada um tem a sua. A gente julga as pessoas. Esse aqui, esse erro aqui, cometeu um erro leve, né? Aquele ali cometeu um pouco grave, aquele erro ali. Esse outro é grave, cometeu um erro grave. Na nossa igreja, então, o adultério e roubo é muito grave. A gente julga mais. Mas Deus nos vê da mesma forma. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Agora só tem uma diferença. Aqui na terra todos nós somos julgados, né? E todos nós estamos debaixo de uma lei de Deus, como foi dito aqui pelo pastor Jorge. Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Por isso que Paulo fala que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Por isso que nós como cristãos falamos sempre: faça o bem, porque você vai colher a qualquer momento se você não desfalecer. Porque quando nós agimos errado, Deus até salva a alma, mas o corpo vai pagar. E quando a pessoa erra, tem que pagar mesmo, meu irmão. Um bandido se converteu, tem que ir lá cumprir. E se você for no presídio, você vai ver diversas pessoas que estão lá, mudaram de vida, estão crentes, mas estão presos. E tem que pagar mesmo. Vai pagar. Não é porque se converteu. Não, tem que sair da cadeia. Não, querido. Uma coisa, outra coisa. Cometeu um delito, tem que pagar a pena dele lá. Depois ele sai, vai ser livre e vai servir a Jesus. Então, esta é uma lei, tá? Para a nossa vida aqui na terra.
Que nós semeamos, que nós plantamos, nós vamos semear. Por isso que se você quer amor, semeia amor. Né? Você quer amizade, semeia amizade. Você quer paz, semeia paz. Mas se você semeia só coisa ruim, você vai receber coisa ruim, não tem jeito. Então a conclusão que nós chegamos é que Deus considera todo homem pecador e perdido. Porque ele foi separado, nós fomos separados dele, e nós precisamos ser salvos. Todos nós, Deus nos colocou todos iguais, separados de Deus, para que nós possamos ser salvos. E Paulo explica isso muito bem em Romanos 11, 32. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então é muito importante você entender isso. Diante de Deus, para a salvação da nossa alma, todos nós somos pecadores da mesma forma. Não importa se você é um assassino, não importa se você somente não conhece a Deus. Nós estamos errados do mesmo jeito. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Tanto o marginal como aquele que age igual a Cornélio. Honesto, decente, temente a Deus. Tanto um fora da lei como uma pessoa de bem, um trabalhador honesto, decente, não importa. Se não entender que é pecador e que Jesus é o Filho de Deus, que desceu do céu para nos salvar, você está perdido dele. Preciso dizer isso. Preciso dizer isso. Não importa se você seja uma pessoa decente, se você é uma pessoa honesta, trabalhador, direito, mas existe um plano para a salvação do homem. O Criador, aquele que nos fez, ele estabeleceu um plano. Vamos ver o que Pedro fala para Cornélio. Cornélio manda chamar a Pedro. Pedro vai lá e diz assim a partir do versículo 34 de Atos 10. Atos 10, 34. Depois do pedaço que eu li, diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. 42 diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que creem nele receberão o poder dos pecados pelo seu nome. Pedro foi lá e anunciou a Jesus, que tinha sido morto pelos judeus, como o Salvador que Cornélio precisava. Então Cornélio teve ali um encontro com Jesus. E o versículo seguinte diz que Cornélio com toda a sua casa creu em Jesus e foram também batizados. Cornélio com toda a sua casa creu em Jesus e foram batizados. Cornélio entendeu e atendeu o que Pedro falou, o que Pedro orientou. E esta noite nós, como discípulos e como igreja do Senhor Jesus, estamos cumprindo o que Jesus mandou. Marcos 16, 15. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos quando ele vai subindo para os céus. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, esta noite você foi esclarecido sobre a salvação e sobre a vida eterna. Agora a escolha é sua. É você quem decide. O nosso problema é que a gente vive muito bem o presente e não nos preocupamos muito com o futuro.
Enquanto a gente tem saúde, está tudo bem. Quando a gente fica doente aí, a gente às vezes acorda, né? Caramba, tem que... E assim é a nossa vida. Mas eu quero te dizer que a nossa vida é muito rápida. É muito rápida. E você tem que tomar uma decisão. Eu disse aqui que Jesus, ele se declara como o Filho de Deus, ele se declara como o único caminho. A Bíblia diz que ele curou a muitos, que ele veio curar, libertar. Você tem 3 opções sobre Jesus. Ou Jesus para você é uma lenda, ou Jesus para você é um louco, ou Jesus realmente é o Filho de Deus. Porque nós conhecemos lenda, Tarzan, né, fantasma. Você acha que Jesus é uma lenda? Você acha que uma lenda teria poder de mudar o calendário do mundo? Que uma lenda teria poder de causar tantas guerras? Não vou entrar no mérito se foi normal ou se foi uma coisa ignorante, não vou entrar nesse mérito, mas você estudou sobre as cruzadas, que eles matavam por causa de Cristo. Você acha que uma lenda, os discípulos iam andar na vida por causa de uma lenda? Que pessoas iriam morrer por causa de uma lenda? E até hoje, como eu disse aqui, em alguns países islâmicos, os cristãos são mortos. Você acha que até hoje pessoas iriam dar a vida, perder a vida por causa de uma lenda? Você acha que Jesus é louco? Onde a Bíblia diz que a multidão o acompanhava, onde a Bíblia diz que ele curava as mulheres, as pessoas ficavam atrás dele. Você acha que ele era louco? Que ele conversava com os doutores? Ou você acha que ele é o Filho de Deus? Se ele é o Filho de Deus, você tem que se preocupar com a sua vida, com a sua alma. Você tem que se preocupar. Um dos maiores homens atualmente do nosso país, Augusto Cury, escritor de vários livros, o testemunho dele, ele diz que foi pesquisar a mente de Cristo. Ele era ateu, e tem esse testemunho no YouTube, se você quiser ver, é só você botar lá testemunho de Augusto Cury, e ele diz que ele se converteu ao estudar a mente de Cristo, porque ele diz que a mente de Cristo não poderia ser de um homem normal. Ninguém teria as reações de Jesus se ele fosse um homem normal. Ele hoje é convertido. O ano passado nós tivemos uma conferência lá no Rio de Janeiro, na nossa igreja. Ele esteve lá dando uma palestra, e esse ano vai novamente em novembro. Ele é um homem convertido, não é um homem ignorante. Graças a Deus. A religião, principalmente os protestantes, há 40, 50 anos atrás, era para uma meia dúzia de ignorantes. Quando eu fiz faculdade em 81, era um espanto quando eu dizia que era crente. Quase não se tinha. Hoje não. Hoje grandes nomes já se converteram e reconheceram que Jesus é Senhor. Eu quero te dizer essa noite, Jesus não é uma lenda. Jesus nunca foi louco. Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Ele fala em Mateus 28, 11 e 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu costumo dizer que Jesus veio trazer 2 tipos de vida ao ser humano. Como a Bíblia diz, ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele veio para provar ao diabo que um homem poderia vencê-lo. E Jesus venceu o diabo. Por isso que ele é o mediador. Só ele. Ele diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a primeira vida que Jesus veio trazer para nós. O principal motivo da vida de Jesus a esse mundo foi trazer a vida eterna para o homem. Livrar o homem da morte eterna.
Que Adão nos condenou à morte eterna. E ele veio nos livrar da morte eterna. E o segundo é o que ele fala em João 10:10. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Deus não te criou para você levar uma vida escravizada, uma vida de sofrimento, uma vida de tribulação. Não. Deus te criou para que você tivesse uma vida abençoada. E Jesus veio proporcionar isso à humanidade. Uma vida feliz, uma vida liberta, uma vida transformada. Porque quem tem Jesus tem uma vida feliz, tem uma vida alegre. Pastor, então não tem problema? Tem. Não tem dificuldade? Tem. Mas tem Jesus que alegra e consola o nosso coração. Ele faz a diferença, meu irmão. É Ele. É Jesus que faz. É Ele que nos dá força, mesmo na tribulação, para nós continuarmos, para nós vencermos, para nós prosseguirmos, porque nós cremos na nossa vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, como diz a palavra de Deus. Nós cremos. E aqui, você está vendo aqui, a maioria aqui é evangélica, é cristã. Você acha que esse povo aqui é o quê? É sem juízo? É iludido? É enganado? Amigo, nós temos aqui pessoas de várias classes sociais. Você está enganado. Você está sendo guiado pelo que a mídia fala. E nós somos meia dúzia de fundamentalistas. Porque nós temos convicção do que a Bíblia Sagrada diz. Nós sabemos que Jesus Cristo veio para nos salvar e nos dar a vida eterna. E que um dia nós vamos estar diante dele, como diz a Bíblia Sagrada. Um dia todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo joelho vai se dobrar diante dele um dia. Pode ter certeza disso. E você vai prestar conta daquilo que você fez aqui. Daquilo que você viveu aqui. Porque você não é um cachorro. Você não é um gato que morreu e acabou. Não. A sua alma é eterna. A sua alma é eterna. Pode ter certeza disso. E na eternidade, ou você vai estar ao lado dele, ou vai estar longe dele. Pode ter certeza disso. Um dia, na eternidade, ou você vai estar ao lado de Cristo, ou longe dele. Longe dele é aquele lugar de sofrimento que eu já falei aqui. Não gosto nem de ficar repetindo. Mas essa é a realidade da vida. Aqui fala sobre isso. Se você não crê nisso aqui, aí é pagar para ver. Se você não acredita na Bíblia Sagrada, agora aqui, nada contradiz ainda até agora a Bíblia Sagrada. Com toda a evolução da ciência, nada consegue contradizer tudo que tem escrito aqui. Porque se eles descobrissem alguma coisa aqui contra a ciência, pudessem provar, já tinham feito isso. Já tinham feito isso. Pode ter certeza disso. Mas essa aqui é a palavra de Deus que Ele deixou para nós, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. E a maior prova que eu posso te dar é que todo aquele que aceita Jesus, a vida dele muda. Muda. Ele é transformado. Se ele era um bandido, ele não vai roubar mais. Se ele era um viciado, ele não vai ser mais viciado. Ele vai largar. Essa é a maior prova, querido. O que pode libertar o ser humano? Só o poder de Deus. Se ele era um prostituto, ele não vai ser mais. Eu costumo dizer, não é que nós somos diferentes. É que quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece que a gente é um pecador, que precisa de um Salvador, o Espírito Santo passa a morar na nossa vida. E é esse Espírito que nos dá força para vencer as tentações. Porque não pensa que nós não somos tentados. Somos. Mas por que nós conseguimos vencer? Porque nós temos o Espírito Santo que nos fortalece. Não vai, não entra nessa não. Isso aqui é furada. Sai fora daqui. Se escapa daqui, se esquiva daqui, porque aqui não vai prestar. É o Espírito Santo que nos dirige. Essa é a diferença. Mas nós somos pecadores também, igual você. Mas nós temos o Espírito Santo que nos purifica, que nos transforma, que nos dá força para vencer as tentações. Amém? Você entendeu?
A escolha é sua, meu irmão. A escolha é sua. E eu costumo dizer que o nosso futuro depende das nossas escolhas. Nosso futuro não depende de Deus. Nosso futuro não depende do meu destino. Não. Não. Deus nos dá liberdade para escrever o nosso futuro. Ele nos dá liberdade para escrever o nosso futuro. É você que escolhe. É você que escolhe. É você que decide o que você quer para a sua vida. A Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é isso, é a escolha. Eu escolho. Eu escolho. E eu escolho estar ao lado de Cristo. Eu escolho estar ao lado dele. Obedecer a ele. Porque eu quero um dia estar ao lado dele. Amém? A igreja de pé, por favor. E esta noite eu quero te dar uma oportunidade. Eu quero dar uma oportunidade a você. Você que ouviu essa palavra. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele fala em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar o seu casamento, a sua casa, o seu lar. Ele pode dar um novo direcionamento para os seus filhos, para as suas filhas. Ele pode fazer isso. Se vós estiverdes em mim, eu preciso estar nele. E as palavras dele estiverem em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você pode sair daqui hoje, levando Cristo contigo. E você pode ser um vencedor. Você pode sair dessa vida de tristeza, de tribulação. Como eu disse aqui, ele fala em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus veio a essa terra para te dar uma nova vida. Uma vida abundante aqui. E a vida eterna ao lado dele. Tem alguém que quer ter um encontro com Cristo esta noite? Levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Você que levantou a sua mão, pode vir aqui à frente. Pode vir, nós vamos orar por você aqui. Aqui pertinho da gente, vem aqui. Nós só podemos orar por você. É você que toma a decisão, é você que decide, é você que escolhe. Essa é a melhor decisão, querido. Essa é a melhor decisão. Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém? Abra, levante a sua mão. Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Ou tem alguém que por algum motivo se distanciou dos caminhos do Senhor? Esse é o momento para você se reconciliar com Deus. Quando o Anderson canta, você tem liberdade de vir aqui à frente. E eu declaro, quebrando todas as cadeias que se podem te amarrar. Nada de